Existe muita gente orando, mas Deus não está ouvindo. Você sabia que existem muitas orações que Deus não ouve? É sobre isso que eu quero compartilhar com você nesse vídeo. Se você tem interesse, fique comigo até o final. A palavra de Deus diz claramente que existem certos tipos de oração que Deus não ouve. Portanto, tem muita gente que está orando e Deus não está ouvindo essas orações dela. Mas talvez você possa perguntar para mim, peraí, mas Deus fica surdo para algumas orações? A resposta é não. Deus não fica surdo. Mas o porquê então Deus não ouve? Quando eu digo que Deus não ouve certos tipos de orações, eu estou dizendo que Deus ouve, mas não dá atenção. O que eu quero dizer para você com isso é que Deus não dá importância para alguns tipos de orações. E eu quero falar com você nesse vídeo sobre 7 tipos de orações que Deus não ouve. Se você tem interesse sobre o assunto, não saia daí, fique comigo até o final. O primeiro tipo de oração que Deus não ouve é a oração hipócrita. No livro de Mateus capítulo 15, verso 8, Jesus diz assim: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quando uma pessoa se aproxima de Deus em oração, ela não pode estar apenas orando com os lábios. Na oração, é preciso estar envolvido o coração. Meras expressões labiais não atraem os ouvidos de Deus. Deus não ouve a oração hipócrita, porque o hipócrita fala uma coisa, mas com o coração ele sente outra. Quando nós oramos, o nosso coração não pode estar dividido. Nós temos que estar de todo o nosso coração buscando ao Senhor em oração. Quando o coração determina algo que é diferente do que os lábios falam, essa é uma oração hipócrita. E a oração hipócrita, Deus não ouve. O segundo tipo de oração que Deus não ouve é a oração do incrédulo. O que é um incrédulo? Um incrédulo é aquele que se aproxima de Deus, ora a Deus, mas não crê que Ele pode respondê-lo. A palavra de Deus diz assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, todo aquele que se aproxima de Deus, é necessário que ele creia que Deus é recompensador daqueles que o buscam. Portanto, se você ora, mas não acredita que Deus pode responder a sua oração, isso é incredulidade. E sem fé é impossível agradar a Deus. Deus não ouve a oração de um incrédulo. O terceiro tipo de oração que Deus não ouve é algo muito sério. Deus não ouve a oração de uma pessoa ressentida. O que é uma pessoa ressentida? É aquela pessoa que guarda rancor, é aquela pessoa que guarda mágoa em seu coração, é aquela pessoa que não perdoa. E a palavra de Deus no livro de Marcos, capítulo 11, verso 25, Jesus diz assim: e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Na oração conhecida como a oração do Pai Nosso, a palavra de Deus diz assim: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. No reino de Deus, é dando que se recebe. Portanto, se nós não estamos dispostos a dar o perdão para alguém, como nós vamos querer receber o perdão de Deus ou alguma coisa de Deus que deu tudo gratuitamente para nós? Derramou seu amor, sua graça e, acima de tudo, enviou seu Filho para morrer na cruz por nós. Portanto, uma pessoa ressentida é uma pessoa que Deus não ouve suas orações. A quarta oração que Deus não ouve é a oração farisaica. Os fariseus eram homens que faziam de tudo para impressionar as pessoas, mas o coração deles estava longe de Deus. Os fariseus oravam para impressionar os homens e eles oravam achando que por muito orarem, eles iam alcançar méritos devido à sua oração. As orações dos fariseus não eram correspondidas. Jesus criticou duramente aqueles homens. Por quê? Porque eles faziam suas orações em praça pública para mostrar para os homens que eles oravam muito e para dizer para as pessoas que por eles orarem muito, eles tinham méritos diante de Deus. Então a oração, ela é algo que precisa ser feito com humildade. A oração deve ser direcionada a Deus e não a homens. Quando nós oramos, nós precisamos falar com Deus. Então os fariseus foram muito criticados por Jesus. Por quê? Porque eles oravam em praça pública, oravam em voz alta para dizer para as pessoas que eles eram homens de oração, que eles eram homens santos. E aí Jesus nos diz uma palavra. Jesus diz assim: quando orardes, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala a teu pai em secreto. O que Jesus está ensinando para nós? Que a oração deve ser direcionada a Deus e não a homens. Então aqueles homens fariseus, eles foram reprovados porque eles eram hipócritas. Então quando nós orarmos, nós precisamos entender: eu preciso orar a Deus, não para impressionar pessoas, não para mostrar para as pessoas quanto eu oro bonito, não, mas a minha oração, a sua oração deve ser direcionada a Deus. Outro erro dos fariseus é porque eles achavam que pelo muito eles orarem, pelo muito falarem, eles seriam ouvidos. Mas na realidade não é no muito falar, é na sinceridade do coração. Eles oravam, mas eles eram hipócritas, o coração deles não era verdadeiro com Deus. E quando nós estamos em oração, a primeira coisa que Deus olha é a motivação do nosso coração. Como está o teu coração quando você ora? Você ora para mostrar para as pessoas ou você direciona a tua oração a Deus? A quinta oração que Deus não ouve é a oração egocêntrica. O que é a oração egocêntrica? A oração egocêntrica é aquela oração
oração onde a pessoa só ora a Deus pensando em si mesma. E Deus não atende orações egoístas. E tudo que Deus concede aos homens, todas as bênçãos que Deus deu, é para que nós repartimos com outras pessoas. Portanto, quando uma pessoa pede algo para Deus, simplesmente para ela esbanjar ou para ela gastar consigo mesmo, sem se preocupar com outras pessoas, pode ter certeza, Deus não ouve essa oração. O apóstolo Tiago diz assim: pedis e pedis mal, pedis para gastar nos vossos deleites, para esbanjar. Então o que Tiago está falando? Que quando uma pessoa ora pedindo, pensando somente nela, pode ter certeza, esta oração também não será ouvida. A sexta oração que Deus não ouve é a oração feita em desacordo com a palavra de Deus. No livro de João 15, verso 7, Jesus disse assim: se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. A primeira coisa que nós aprendemos nesse versículo aqui, Jesus está dizendo: se permanecerdes em mim. Somente aqueles que permanecem em Cristo, somente quem está em Cristo é que tem as orações ouvidas por Deus. Porque somente Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Portanto, se nós quisermos que Deus ouça as nossas orações devem ser feitas por intermédio de Cristo. Cristo deve ser o mediador das nossas orações. Portanto, uma pessoa que não está em Cristo, essa pessoa não terá suas orações ouvidas. Mas há outra condição que nós precisamos atentar. Se nós já permanecemos em Cristo, se nós estamos em Cristo, nós precisamos também fazer as nossas orações de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus deve nos guiar, deve nos orientar, deve nos motivar para que as nossas orações cheguem ao trono de Deus, para que Deus ouça as nossas orações. Deus só ouve orações de quem está em Cristo e de quem anda em acordo com a sua palavra. A sétima oração que Deus não ouve é a oração autocentrada. Eu quero te fazer uma pergunta. Suponhamos que sua oração fosse uma carta. Quem seria o remetente dessa carta para levar a Deus? Você? Que nome você colocaria como remetente da sua carta para enviá-la a Deus? Se você acha que se você colocar o seu nome nessa carta e enviar para Deus, ela será ouvida, você está muito enganada. Não são os nossos méritos que fazem com que nós sejamos aceitos diante de Deus. A oração que será aceita por Deus é a oração feita em nome de Cristo. Portanto, se nossa oração for uma carta e nós colocarmos o destinatário Deus e o remetente nós mesmos, pode ter certeza que as nossas orações não serão ouvidas. Mas quando nós fazemos as nossas orações em o nome de Jesus Cristo, elas chegarão e serão ouvidas por Deus. Em se tratando desse sétimo ponto da oração que Deus não ouve, a oração autocentrada, sabendo que Deus não ouve a oração autocentrada, tem duas coisas que eu quero pontuar dentro desse assunto. Para que Deus ouça as nossas orações, os nossos pedidos, nós devemos pedir primeiramente por causa de quem Cristo é e por causa do que Ele fez. As nossas orações não devem chegar a Deus por causa do que nós fizemos, porque nós não fizemos nada para merecer que Deus ouça as nossas orações. Portanto, o primeiro ponto para que Deus ouça a nossa oração é que nós devemos ir a Deus por causa do que Cristo fez e por causa de quem Ele é. E o segundo ponto, a oração deve ser feita para a glória de Cristo. Se nós fazemos a nossa oração pensando na nossa própria glória, pensando em nós mesmos, achando que nós somos o centro de tudo, pode ter certeza, esse tipo de oração Deus não ouve. E quanto a você? Você tem orado e Deus tem ouvido as suas orações? Ou você se enquadra em algum desses 7 pontos que eu pontuei aqui nesse vídeo? Se você gostou desse assunto, curta, comente, compartilhe com alguém, para que essa pessoa seja edificada. Sou o pastor Giovanni Souza e deixo aqui o meu grande abraço para você. Deus abençoe.